Você está por dentro dos eventos que a CIT promove aqui na cidade de Toledo? Bom, é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui no Conversa Oeste e sobre quanto esses eventos são importantes para os empresários. Quem está aqui comigo para conversar é o Michel Becker, diretor de eventos da CIT. Seja bem-vindo, Michel. Obrigado, Joana. Bom estar aqui com vocês, para poder compartilhar um pouquinho de toda essa história e todos esses eventos que nós temos aqui em Toledo. Pois é, e o Michel já tem um bom tempo aí nessa jornada empreendedora, tem essa veia super empreendedora também, faz network em vários lugares pelo que acompanha ele por aí. Então conta, Michel, como que foi para você iniciar nessa jornada e desenvolver desenvolver esse crescimento dentro da CIT que você já tem há bastante tempo também, né? Sim, dentro da Associação Comercial de Toledo, eu estou há 11 anos, né? Então, em 2014, eu também fui presidente do Conselho Jovem. Começou lá, na parte dos jovens, né? Eu acho que muito tem do que a gente tem que semear e para poder colher, né? Então, a gente tem que plantar realmente. Então, dentro do Conselho Jovem, em 2014, fui presidente. E aí, de lá para cá, eu permaneci dentro da entidade como diretor. Transitei ali entre diretor de eventos, diretor de produtos e serviços. Também fui como outras funções dentro da ação comercial, sempre na diretoria com alguns outros empresários, outros presidentes. Isso é muito bacana, né? Porque todos acreditaram no nosso trabalho. E a gente fica muito feliz com isso. Aí também trabalhamos dentro da Cassiopar, que é a coordenadoria das associações comerciais do estado do Oeste do Paraná, que são 46 entidades aqui no Oeste do Paraná. E daí depois agora estamos também na FACIAP, que também são mais de 200 entidades aqui no estado. Nossa, também é uma super responsabilidade Sim. de administrar toda essa questão de agendas, de eventos. Mas eu também gostaria que você contasse um pouquinho da sua jornada empreendedora, já Claro. que você também está à frente de vários negócios aí, tem uma visão muito boa de futuro, né? Joana, vamos falar o seguinte, eu acho que o associativismo, ele transforma, né? Eu quando eu entrei em 2014, um pouco antes, na realidade, né? E de lá para cá, eu consegui entender como é ser empresário. A minha família vem na verdade, desde 2002, que meu pai iniciou a empresa, mas eu sempre tive aquela vontade, né? De falar assim, e como é ser empresário de fato? Porque sempre nós temos dúvidas. Imagina, naquela época, vamos falar de época, nós dois somos bem jovens aqui, né? Mas é uma época que nós pegamos toda uma transição tecnológica. Vamos falar bem a verdade aqui. Isso aqui que nós estamos tendo nesse momento, esse bate-papo, se for falar que 4 anos atrás não tínhamos, né? Era muito mais difícil isso acontecer. E as informações chegam muito mais rápido. O que acontece, por exemplo, na Coreia do Sul, o que acontece nos Estados Unidos, ou enfim, na Ásia, na América Central, enfim, chega muito rápido em questão de minutos, e até se não for ao vivo, né? Então, assim, muitas coisas acontecem, eu acho que o empreendedor, ele tem que estar muito bem preparado para isso. Mas eu comecei lá atrás, fazendo todo esse processo, conhecendo esses empresários, esses empreendedores, que são referência aqui em Toledo, e eu tenho que agradecer muito, porque eu uso ele como se fossem meus mentores. A gente tem que estar sempre na mesa com essas pessoas para poder entender e compreender o que de fato acontece. Então é muito bacana. Eu me sinto muito feliz e honrado por ter tido essas pessoas, Rainer Zelasco, Esperotto, Danilo Gás, Flávio Furlan, enfim, N pessoas aqui que sempre foram meus parceiros de vida, de conversa e de mesa para que a gente conseguisse sempre estar conectados e realmente estar aqui hoje, né? E você comentou um pouquinho antes sobre a sua participação na FACIAP, também na Cassiopar. Então, com todos esses contatos, com todos esses conteúdos que você acaba absorvendo, como que você vê que coloca em prática nesse trabalho que você tem desenvolvido, nas novidades que você traz também para os eventos aqui? Eu acho que assim, a gente tem que saber que Toledo é referência dentro do Conexão Empresarial, por exemplo, né? Muitas coisas. O Conexão são 17 anos, ou 17 edições que acontece. Eu estou na gestão da terceira agora, né? Terceira vez que eu estou fazendo Conexão junto na diretoria de eventos. Então, muita coisa já aconteceu lá atrás. E eu já percebi que muita coisa nós tivemos que mudar. Muita transformação para que o evento se tornasse o que é hoje. Quando nós assumimos a pasta, eu entendi, e já era um momento de transformação tecnológica, e até dos próprios palestrantes, acontecendo muita coisa. Então, assim, aí você entende que precisa modificar. Não é à toa que esse ano a gente já trouxe palestrantes diferentes, trouxemos também um modelo de 2 dias, que isso também impacta, é diferente. Uma época nós fazíamos em semanas distintas, né? Num determinado mês eram 4, de repente passamos para 3, mas em semanas diferentes. Agora são 2 dias seguidos.
porque as pessoas realmente têm uma vida muito corrida, agitada, e elas são muito mais objetivas e com foco. E é isso que a gente busca também. Então, o Conexão ele também foi se moldando e foi se aprimorando. Mas eu vejo que os eventos da própria associação comercial, ele também, não só os eventos, como os próprios, as ações e o que nós realmente promovemos dentro da associação comercial, a gente tenta sempre conectar com o que está acontecendo no Estado, no Brasil, no mundo. Eu estava conversando hoje até com o presidente Cristiano, da gente estar buscando coisas de fora de Toledo, né? Com certeza a gente tem que estar conectado. Cada pouco eu ligo para um amigo e vejo o que está acontecendo na Europa. Eu participo de um evento nem que for online, mas como você mesmo comentou, de viagens, esse tipo de coisa. Se eu tenho a oportunidade de sair do Brasil para poder estar conectado com empresários que estão na Ásia, que estão na América Central, que estão na Europa, enfim, para que a gente possa entender o que de fato está acontecendo no mundo, em transformação tecnológica, em modelo de negócio, em gestão empresarial, em política pública. Eu acho que tudo isso envolve. Então, a gente tem que estar sempre muito bem antenado. E é uma dificuldade hoje, até para o jovem, vamos falar bem a verdade, porque se você parar para pensar quanta informação que a gente recebe todos os dias, seja nas redes sociais, seja dentro do grupo de amigos, às vezes até paro e falo, meu Deus, calma aí, isso aqui eu não ouvi ainda, deixa eu me inteirar sobre o assunto, que é muita coisa, né, Joana? Sim, sim, é bastante coisa. E agora, sobre o Conexão Empresarial, ele teve o lançamento na semana passada, na terça-feira, e tem 2 grandes nomes que estão por vir. É em setembro, que acontece dia 17 e 18, certo? 17 e 18 de setembro. Isso, de setembro. Então, conta um pouquinho mais quem são esses convidados e qual que é a proposta desse evento. Maravilha. Nós estamos trazendo Paulo Guedes para Toledo, que é um nome realmente uma referência em economia, passou por grandes transformações dentro do nosso país, transformações econômicas. E também temos Cacá Diniz. Cacá Diniz, que vem falar sobre inteligência emocional, para poder falar um pouco mais sobre família, esse tipo de coisa. Eu acho que é um contraponto, né? Entre economia e a gente olhar para si, olhar para dentro de si. Então, foi um trabalho, Joana, Olha, nós fizemos o evento 2024 em setembro de 2024. Outubro, novembro, nós já estávamos nas tratativas. Dezembro e janeiro, nós finalizamos e dos 40 nomes que nós tínhamos, nós escolhemos os 2. E de lá para cá, até nós conseguimos fazer contrato e finalizar para que a gente conseguisse trazer os 2 nomes. Então, é um trabalho. É um trabalho e também tem uma equipe bem grande aí por trás para fazer isso tudo acontecer. Como que tem sido esses bastidores com o pessoal? Sim, além da diretoria da CIT, o presidente Cristiano também, que está sempre conosco e que avalizou e de fato abraçou, né, para que a gente pudesse trazer Paulo Guedes e Cacá Diniz, toda a engrenagem e todos os parceiros que nós temos também, os nossos associados, que eu acho que é o principal também, mas nós temos uma equipe muito boa dos eventos corporativos, a nossa gerência. Eu acho que se não fosse essas pessoas que trabalham nos bastidores, o evento não seria o sucesso que é hoje. Né? E também toda essa cadeia do associativismo, esse processo de transformação e tudo que acontece lá dentro, nós precisamos de pessoas boas e que estejam sempre conectadas, né? E o Conexão vem para isso, tá? Também, porque eles participam conosco do Conexão e saem de lá transformados, além da gente trazer para as nossas empresas, para os nossos colaboradores. Então, a gente tem que agradecer muito essas pessoas que sempre estão aí conosco, né, para fazer essa engrenagem funcionar. Sem eles, nada disso seria possível. Além da diretoria executiva, que o Cristiano está na segunda gestão agora, finalizando. Eu falei para ele, nós vamos fechar com chave de ouro a sua gestão aí da associação comercial e estamos bem felizes. Então, em setembro, a gente tem um Conexão Empresarial, mas quais que são os outros eventos que a CIT também promove ao longo desse ano de 2025? Certo. Da minha pasta, Joana, nós temos o Conexão Empresarial, que é um dos maiores. Aí nós temos a Feira de Automóveis, que acontece 2 vezes por ano. E aí nós temos também a Feira Ponta de Estoque, que esse ano vai acontecer em agosto. Então, a gente já está preparando ela. Na verdade, já vendeu todos os estantes, né? E a população, os associados esperam essa feira para poder vender o estoque, vender o que, às vezes, não que está parado, mas e sim na mudança de estação. Antigamente, as pessoas tinham aquela visão, é só o que realmente não vendeu. Mas não, tem gente que compra para poder vender na feira de ponta de estoque. E fatura muito bem lá. A gente, olha, fatura maravilhosamente bem. Eu tenho feedbacks muito positivos da feira ponta de estoque. Além dos treinamentos, né? Ano passado, nós treinamos mais de 4.500 pessoas. Isso só dentro da CIT.
né? Então, assim, fora as parcerias que nós temos com o Sebrae, que às vezes acontece dentro da CIT ou também em outros ambientes. Então, só para você ter ideia da magnitude que tem o empreendedorismo, o associativismo e que está impregnado aqui em Toledo e na região, no estado do Paraná. Para você ter ideia, tem gente de fora, associações de fora que vêm nos visitar para justamente conhecer o nosso modelo de negócio, porque entender como é que funciona e toda essa engrenagem. Então, está muito bem e funcionando super bacana. E realmente aqui em Toledo o associativismo funciona muito bem, é Sim. muito forte essa Sim. questão. E aí acaba com todos esses eventos, com tudo o que a CIT promove, tem um reflexo muito importante nos comerciantes, nos estabelecimentos comerciais também. Então, como que você vê essa via de mão dupla, digamos, Claro. né? Como que acaba refletindo no comércio local? Olha, eu vejo que, assim, a parte dos treinamentos, a gente consegue melhorar com que as pessoas tenham um atendimento melhor. Na parte de tecnologia, as pessoas conseguem, e os empresários, na realidade, né, conseguem acabar vendendo mais. Então, os cursos que são promovidos lá e os treinamentos, além do Conexão Empresarial e todas essas parcerias que nós trouxemos, é justamente para que tenha essa viabilidade e acreditar realmente no projeto. Esse dia a gente estava falando sobre liderança, sobre a questão de realmente como é empreender. Nossa, a gente sabe o quanto é difícil empreender no Brasil e de fato, a gente tem aí uma alta carga tributária, que é um desafio diário do empreendedor. Isso é muito difícil você comentar, porque em outros países, às vezes, é muito mais incentivado que no nosso país, mas que, ao mesmo tempo, é um desafio. E aí, o empreendedor, eu acho assim, é admirável. Quem empreende no Brasil, você tem que admirar realmente, porque são pessoas que estão ali com muita garra e determinação para fazer o negócio dar certo. E para pagar o imposto todo dia 20, aquela coisa dos colaboradores. Imagina, você não depende... Imagina, uma empresa hoje não é só o empresário ou só o empreendedor. Tem quantas famílias que às vezes dependem daquele negócio funcionar. Então, a gente tem que impulsionar o comércio local também. Eu acho que é muito válido. Se a gente tiver a possibilidade de comprar em Toledo, e não pela internet, porque às vezes a empresa de Toledo também está... facilite, vá até o comércio de Toledo sempre. Sempre, eu particularmente busco. Se eu realmente não encontro aqui, eu vou buscar nos meios digitais, que hoje está muito forte. Mas dê preferência para o comércio de Toledo sempre, para que a gente tenha uma movimentação muito maior. O Conexão também vem para isso, a Feira Ponta de Estoque vem para isso, as outras feiras que nós temos de veículos, também temos a parte das promoções, que é feito ali sorteios. Ano passado foi sorteado casa, carro, enfim. Tudo isso é para fomentar também, para que as pessoas comprem e fiquem o dinheiro aqui no comércio de Toledo. Então, é bem importante essas ações, porque a gente vê que ela não olha só um lado, Não. é um 360 que faz aí em torno do que um empresário precisa estar bem ligado, né? Sim, é uma engrenagem, né? E tudo flui, porque se você consome no comércio de Toledo, aquele empresário, ele vai investir numa fachada diferente, ou seja, a parte de comunicação visual, ele vai comprar da comunicação visual, ele vai investir em papelaria, ele vai melhorar a construção civil, então ele vai mudar uma fachada, vai colocar um vidro diferente, então já vai para a vidraçaria, então ele vai chamar um pintor para poder fazer a pintura da loja. Olha, é uma ramificação, né? É uma cadeia É uma mesmo. cadeia, aham. realmente, é ramificado. E as pessoas, o quanto que a gente tem que realmente estar aqui para consumir no comércio de Toledo. A gente sabe que tem muitas coisas que às vezes não tem e não chegaram ainda. Mas eu sei que os empresários e empreendedores de Toledo estão sempre atentos e tentando trazer para dentro da loja para você poder comprar direto lá no balcão. E sem contar também que acaba voltando para o município, né, com Sim. todos esses incentivos que a gente tem para estar desenvolvendo ainda mais a cidade como um todo, né? Claro, com certeza, porque você consumindo aqui é uma cadeia que acaba se expandindo, porque todo mundo depende daqui. A gente gera impostos. E para a gente ter maior qualidade de vida, para que a gente tenha realmente sempre uma perspectiva melhor de Toledo. Hoje, Toledo é um canteiro de obras, só que se não tivesse recurso, também não consegue, não é mesmo? Isso tudo é pelo recurso que fica investido aqui no município. Sim, aí a gente tem uma cidade maravilhosa, que eu sou Maravilhosa. apaixonada por Eu Toledo. também nasci aqui, né? Em 1991, então aquela coisa, né? A gente fica muito feliz. A minha família sempre, e começou uma das pioneiras aqui, a gente olha para isso quando começou, algumas fotos, aquela coisa toda, e você fala,
caramba, como mudou e mudou para melhor. E expandiu, né? A verticalização, tudo que está acontecendo, uma transformação, parte de iluminação, parte de internet, parques incríveis. Qualidade de vida que nós temos aqui não é em qualquer lugar que você encontra. No nosso país, no nosso estado, não é em qualquer lugar. Realmente nós estamos muito bem, somos agraciados por altos executivos, no caso, de pessoas que realmente acreditam e fazem acontecer. Se não me engano, há algumas semanas atrás, Toledo foi eleita uma das 10 melhores cidades do país. Então, entre as cidades do Paraná, tá ali no topo, né? Veja só, isso demonstra o poder que nós temos, né? Que é, na verdade, o poder das pessoas. Porque tudo isso é o quê? A população realmente está engajada e realmente quer que as coisas funcionem, cobram o setor público, cobram as pessoas para que as coisas funcionem. Então, assim, a gente sabe que todo lugar tem dificuldade, mas a gente está muito bem aqui. Eu acho que em infraestrutura, Toledo, assim, desponta, né? Então, é muito bacana você olhar e andar pelo município, não ver buraco na rua, muitas coisas. Logicamente, sempre acontece, mas é a infraestrutura, as pessoas trabalhando para que realmente melhore. A parte de fluxo de veículos está cada vez melhor. Então, os parques são lindos, né? Hoje que nós temos 3, 4 parques em Toledo, né? O Parque das Águas, quando a gente mostra que Toledo tem um Parque das Águas, né? E você fala, não é possível que Toledo tem e é público. Sim, tem, é público. É muito, muito bom, né? A gente fica muito feliz. O centro de eventos também, hoje, ele é referência porque pelo tamanho, né? Então, e nossos eventos, a maioria acontece lá. O Teatro Municipal agora, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro teatro, o melhor teatro do estado do Paraná, né? Em acústica. Quando eu vou receber os palestrantes, eu sempre costumo falar sobre. Eu falo um pouco sobre o IDH, falo sobre as pessoas, sobre os empreendedores, falo sobre a estrutura que ele vai estar. E assim, a gente acaba buscando ele no hotel ou buscando no aeroporto, e eu dou uma passeada no município, sabe? Em alguns pontos estratégicos para ele conhecer a cidade. Porque eu acho que é importante ele se conectar, não só vir aqui e falar e, não, vou embora. Não, ele vem aqui e eu mostro a cidade. Às vezes, meia hora antes, uma hora antes, eu caminho com ele a cidade toda para mostrar quem que é Toledo. Para ele nunca mais esquecer e sempre ficar marcado. E realmente fica muito marcado, né? Não tem como esquecer de tanta coisa legal que tem aqui na nossa cidade. Mas, Michel, a gente está se encaminhando para o fim da nossa entrevista. Eu gostaria de saber se você quer deixar uma mensagem para os nossos empreendedores, para os nossos comerciantes, para sempre estar por dentro do que a City promove, do associativismo que nós temos aqui. Claro, claro. Eu sou um dos adeptos que gosta muito de viajar, né? De sair da zona de conforto, entender que muita coisa acontece além das nossas fronteiras e a gente poder se conectar com essas pessoas. Se você tiver essa possibilidade, e às vezes até pelo próprio celular, pela própria internet, é muito fácil. Se você às vezes não tem a possibilidade financeira, mas que você se conecte com outras pessoas e saia e consiga ampliar a mente. Eu sempre digo para os meus amigos, colegas, gente, quando você tiver a possibilidade de pisar em outro país, você vai ver o quanto nós temos ainda a crescer. Nós temos muita coisa e acontece muita coisa. E muita coisa nós podemos trazer para cá. E eu digo para você, eu fui para a Coreia do Sul. Já estou 33 países agora que eu passei. E isso tudo pela oportunidade de ter trabalhado bastante com várias áreas e a gente está sempre conectado com pessoas por convites. Já fui fazer algumas palestras fora do país. Na Espanha, tive em contato com o rei da Espanha. Fui falar sobre economia, fui falar sobre realmente política pública voltada para a juventude do Brasil. Na época eu estava como conselheiro de juventude no governo do estado. E a gente vê que muita coisa acontece fora, mas muita coisa é muito boa aqui no nosso país. Eles admiram o nosso Brasil, admiram o nosso estado e o quanta coisa nós temos aqui. Então, não perca a fé, esteja sempre engajado e queira fazer diferente. Não ache que é só cômodo, né? Vamos sair um pouco da nossa casa, sair de dentro do escritório. Eu sempre digo, gente, pelo amor de Deus, não fique dentro do escritório. Vá conhecer o mundo, vá conhecer as coisas que estão acontecendo. Eu acho que isso que é o principal, conhecer pessoas, o diálogo, e você vai ter uma noção diferente de tudo que está acontecendo. E, logicamente, aí traz para cá e tem que trazer para a nossa realidade. Isso é fato. Porque não adianta, o que acontece às vezes no Japão não é a mesma coisa que vai aderir aqui em Toledo. E nem o que aqui em Toledo vai aderir no Japão. Mas por que você não pode adaptar a uma situação que já aconteceu? É a mesma coisa que muitas coisas de fluxo,
de infraestrutura, de mobilidade urbana, vamos falar sobre a economia do nosso país, a economia do nosso estado, do nosso município. Muita coisa a gente pode copiar, muita coisa tem e está acontecendo. Só que basta a gente sair da nossa zona de conforto e romper as nossas barreiras e estar conectado com essas pessoas. E hoje em dia a gente tem tanto acesso à informação que também a gente precisa filtrar e ir Também. atrás. Uma coisa que eu sempre Sim. digo é que a curiosidade e as perguntas que a gente faz é que elas acabam movendo. Porque se a gente tem uma curiosidade, não, pera, o que eu posso melhorar aqui? Vou pesquisar na internet, vou falar com alguém, aí vem uma ideia, vem um insight, não, pera, eu posso aplicar aqui para minha empresa também. Então, é esse tipo de contato, de curiosidade que leva para frente de uma maneira assim, que é de passinho em passinho, quando vê, já despontou, já está se destacando. Muita coisa, né, Joana? Porque assim, quando você se depara com um empresário tendo a mesma dificuldade que a sua, isso eu digo dentro da City mesmo, dentro da associação comercial, do associativismo. Eu tive algumas dificuldades dentro da empresa, onde eu troquei ideias que um colega, um amigo meu já teve alguns anos atrás e falou, olha, estou com mais dificuldade. Cara, eu resolvi assim. Tenta dessa forma, que eu acho que vai... E realmente dá certo. Às vezes é uma troca de experiência, e você vai para um curso, vai para uma palestra, ou sai daqui e vai conhecer essas pessoas e realmente trazer coisas diferentes, a gente se conectar é maravilhoso, e você entende que muita coisa acontece, a gente consegue transformar a nossa vida, a vida do nosso município, das pessoas que vivem conosco, e a gente sair daqui sempre diferente, né? E trazer coisas diferentes para cá. É isso aí, Michel. Eu gostaria também de deixar, então, alguma consideração final para a gente Eu agradeço. Obrigado pela oportunidade de falar contigo aqui. Falar um pouco sobre essa experiência, que foram anos, né? Se a gente começar a falar aqui, tem muita coisa, né? Vamos passar algumas horas, com certeza. Mas a Joana já conhece há muito tempo, né? Desde os tempos aí de CTG, aquela coisa toda. Nossa, então faz muitos anos meus. Nem lembrava ainda que era de CTG. Eu lembro. E assim, a gente vem do tradicionalismo gaúcho também. Isso é muito bom, né? Quando a gente honra a nossa terra. A nossa raiz, a nossa raiz, da onde a gente vem. E eu sempre digo, eu sei onde eu tô, aonde eu estive, aonde eu quero ir, onde eu não quero voltar. E muita coisa eu quero estar, mas trazer de lá e melhorar. Né? Porque assim, a gente tem que saber aonde a gente estava. Digo isso em relação a como a gente se transforma. Então, muita coisa a gente tem que ter impregnado conosco e outras a gente tem que abandonar. E o tradicionalismo gaúcho tem coisas que pertencem comigo e vão se perpetuar, com certeza. Tá comigo. Inclusive, me lembrou de uma música que tem uma frase que fala assim, que antes de sermos do mundo, nós temos que ser regionais. Sim. E é realmente isso tudo que a gente Gostei conversou disso. agora. Obrigado pela oportunidade aqui. Você sempre nos recebendo muito bem. Fico muito feliz. Obrigado. Eu agradeço também a sua presença aqui, Michel. Foi um papo muito bacana, muito agradável. E a gente sempre deixa as portas abertas para receber todos vocês da CIT, também para falar dos eventos. Tudo que acontece para manter o pessoal sempre bem informado para estar aí nessa engrenagem fazendo funcionar e a nossa cidade cada vez mais despontar, né? Tá certo. Conheça o associativismo. Tenho certeza que ele vai transformar a sua vida, assim como transformou a minha e de todo o município aqui. Faz muita diferença. Valeu, Michel. Muito obrigada. Eu agradeço também que você nos acompanhou aqui, que sempre está com a gente no Conversa Oeste. E te convido para sempre acompanhar o Jornal do Oeste nas redes sociais. Nós estamos presentes no YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, enfim. E também tem um outro convite especial para te fazer, para que você se mantenha ainda mais informado. Assine o Jornal do Oeste. Então, você pode receber aí no conforto da sua casa todas as manhãs e acompanhar tudo que acontece em Toledo, na região, no Paraná, no Brasil e no mundo. E é isso. Agradeço mais uma vez e até o próximo episódio.